Eu convido aos amados irmãos para a leitura da Bíblia, a palavra de Deus. Está em Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao versículo 4. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Meus irmãos, tendem por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Até aqui, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor, pedindo orientação para esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão por mais essa oportunidade, Senhor, de pregar a Tua palavra, e possamos cada vez mais ter uma plena comunhão com o Senhor, possamos viver a Tua palavra, Pai querido, que as pessoas sintam em nós a Tua presença, Pai. É assim que nós oramos agradecido, no nome de Jesus, amém. Esse texto começa: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por vários sofrimentos. Quando nós lemos esse texto de Tiago, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, era o líder da igreja de Jerusalém. Nós ficamos pensando, por que Tiago fala isso? Se você pensar do ponto de vista terreno, você não consegue entender o que Tiago quis falar aqui. Porque motivo de toda alegria passar por sofrimento aqui na terra. Nós vamos entender, meus irmãos, que o que Tiago quer dizer aqui para nós é que esse sofrimento aqui, certo? Ele traz benefícios para a nossa morada futura. Porque a nossa morada futura é na eternidade. Aqui nós somos peregrinos, estamos de passagem. E os benefícios do sofrimento que nós vamos passar, o sofrimento traz benefícios. O sofrimento existe em qualquer lugar do planeta. O sofrimento existe na vida de todo ser humano, de qualquer nacionalidade, o rico, o pobre, o irmão, o pastor, o milionário. Evidentemente que tem algumas nações melhor do que outras no sentido emocional, devido à cultura e relacionamento com Deus. Mas a pergunta que nós fazemos é: por que sofremos? Por que nós sofremos? Tudo começou lá no Éden. Lá no Éden. Quando Deus, do pó da terra, Ele formou o homem, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e nos tornamos um ser vivente ou alma vivente. Mas Deus, Ele pega esse homem e coloca num jardim. Coloca ele no jardim para cultivar e guardar esse jardim. Foi assim que tudo começou. E Deus disse para aquele homem, para Adão: olha, você pode comer de todas essas árvores que tem no jardim, mas daquela lá que tem ali no centro, você não deve comer,
porque você vai ser conhecedor do bem e do mal, e certamente você morrerá. Mas eu pergunto, irmãos, essa ordem que Deus deu para Adão e para Eva, foi só para Adão ou foi só para Eva? Ou foi para os dois? Essa ordem foi somente para Adão, porque Eva não tinha sido gerada ainda. Essa ordem foi apenas para Adão. Evidentemente que Adão deve ter comunicado a ordem de Deus para Eva. Mas o interessante é que o inimigo, ele procura, o anjo caído procura quem? Procura Eva. E ele diz que ela não pode comer de nenhum fruto daquele jardim. Incoerência, porque se não comesse nenhum fruto, como escaparia? Como sobreviveria? O fato é que ela disse, não, nós podemos comer de todos, menos da árvore do meio do jardim. Ela repete aquilo que Deus disse a Adão. Porque Adão deve ter transmitido esse recado para Eva. Mas, naquele momento, ele põe uma dúvida em Eva e depois ele põe um desejo. E ela comeu e deu ao seu marido. E naquele momento o pecado entrou no mundo. Quando pecou, tornou-se pecador por natureza. Adão, naquele momento, ele morre espiritualmente, passa a morrer biologicamente. E como eles pecaram antes de ter um filho, todos nós nascemos pecadores, pecado herdado. Uma criança já nasce pecadora. Enquanto ela não tiver a consciência do pecado, ela é um anjo, ela é uma pessoa que, se morrer, ela terá a salvação. Mas depois que ela tiver consciência do pecado, ela precisa ser regenerada para fazer parte do reino de Deus. E por causa da morte, por causa do pecado, a morte acomete toda a raça humana. Como está lá em Romanos 5:12. Portanto, assim, como só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todo ser humano precisa de uma nova vida. Todo ser humano precisa para herdar o reino de Deus, precisa ser vivificado da morte espiritual lá do Éden, do jardim. Então, o sofrimento vem daí. Vem daí. Mas o fato é que, quando o inimigo fala com Eva, Adão sabia, claro, porque Deus deu a ordem a ele. Ele foi omisso? Foi. E ela, por sua vez, ela podia ter perguntado a Adão o que estava acontecendo ali. Então, vamos ver que ali houve uma houve uma omissão, uma falta de relacionamento ali entre eles, no primeiro casal. E hoje, meus irmãos, muito sofrimento que nós temos nas famílias é omissão, é falta de relacionamento entre os casais. Omissão, os filhos criados sem limites. Mas esse texto vai mostrar que os benefícios do sofrimento para a nossa vida. Os que mais sofrem são aqueles que vivem sem Deus, longe de Deus, com certeza. Evidentemente que nós, mesmo regenerados, mesmo transformados pelo poder do Espírito Santo, justificados pela fé de Jesus,
também sofremos, todos sofrem. Agora nós temos, né, o nosso ajudador, que é o nosso Deus. Aqueles que andam perambulando em desobediência a Deus. Deus criou o ser humano para ter um relacionamento contínuo com ele, né? Mas isso foi quebrado no Éden, né? Com a queda do homem, isso foi quebrado. E não existe uma só criatura na face da terra que não sofreu ou não passará por sofrimento. Não existe. Temos que entender que quem tem um relacionamento com Deus, a vitória é no meio da luta. Quando eu olho para a história de Daniel, Deus, ele permitiu que ele fosse para a cova dos leões, mas Deus salvou dentro da cova dos leões. Com luta, com obediência. Ele se negou a adorar a um Deus pagão, a uma imagem. Ele foi firme. E assim aconteceu também com os amigos de Daniel. Eles também não adoraram, idolatria. E Deus tirou aqueles homens da fornalha de fogo ardente. Não há vitória sem luta, meus irmãos. O sofrimento, ele faz parte da nossa caminhada cristã. O sofrimento faz parte da nossa caminhada cristã. Mas às vezes nós perguntamos a nós mesmos, por que nós temos uma relação de intimidade com Deus, recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, o Espírito Santo, justificados pela fé em Jesus Cristo, fazendo parte da família de Deus, co-herdeiro com Cristo. E por que nós sofremos? E aí nós temos a resposta que o próprio Jesus sofreu tanto, né, na cruz, em nosso favor. Quando o inimigo levou Jesus na cruz, ele jamais imaginava que a morte de Jesus era a sua total derrota. Porque foi na cruz que ele foi derrotado. E a nossa vitória. Porque é na cruz que ele traz a graça, fundamento da salvação. E todos aqueles que colocaram a fé em Jesus, que creem em Jesus como seu Salvador e perseverar até o fim, são os eleitos de Deus, terão a salvação e a vida eterna. Mas o inimigo, a derrota dele foi na cruz. Ele tentou que o menino nascesse de todas as maneiras. Lá no Egito, lá com Caim e Abel, lá com Atalia, lá com Esther, com Herodes matando o menino, mas na cruz foi a derrota dele. Porque é na cruz que ele foi julgado, condenado, está com seus dias contados, ele só vai até onde Deus permite. Mas existem muitos textos bíblicos, né, que nós vamos justificar isso que Tiago está dizendo, porque nós podemos pensar, é uma incoerência você entender que toda alegria ao passar por provações é benefício, é no sentido espiritual. Mas o fato, irmãos, é que na busca pela santificação, nós devemos ser parecidos com Jesus. A nossa luta aqui é uma vez regenerado e justificado, nós temos agora um processo chamado santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Mas isso tem um alto preço, porque renúncia, tribulações, maldade humanas. Devemos lembrar que Paulo, ele teve marcas no corpo. Paulo, ele teve muitas marcas no corpo por conta de Jesus. Paulo foi aquele que mais sofreu por conta do evangelho, do reino.
mas ele foi firme até o fim da sua vida. Lá na prisão, sabendo que ia ser decapitado por uma inverdade contra ele, tratando ele como um incendiário de Roma, um dos líderes, ele ainda manda cartas para Timóteo, dizendo que ele seja firme na pregação do Evangelho do Reino, se preocupando com a salvação das pessoas. Quando nós sofremos, nós temos a marca de Cristo. Quando sofremos perseguições, quando sofremos calúnias, quando sofremos tanta coisa nessa vida, ingratidões. Mas o fato é que Jesus, ele prometeu que nesse mundo teríamos aflições. Jesus não disse, você não vai ter aflição, não. Ele disse o contrário. Nesse mundo tereis aflições. Estas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pois Jesus falou para nós. Mas o sofrimento, aqui que Tiago está querendo nos demonstrar, é que ele nos aproxima do Salvador. Esse sofrimento nos faz crescer. A maior parte dos que vão entrar na eternidade, que vão ser salvos, vão ser por conta desse sofrimento. Devemos dar glória a Deus por conta desse sofrimento. Mas, para nós entendermos este capítulo, esse versículo, por motivo de toda alegria, por passar por vários sofrimentos. Por que isso? E ele vai buscar, vamos buscar essas informações na palavra de Deus. Por isso que eu sempre digo que a Bíblia é para ser estudada e não lida, para ser estudada. Comecei lá com Romanos. Romanos capítulo 8. Nós vamos ver o que diz Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz o seguinte: Romanos 8, versículo 18. O próprio Espírito, desculpem. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, olha só o que é que Paulo escreve à igreja de Roma. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente. E olha que esse homem sofreu muito. Ninguém sofreu tanto como Paulo. Açoites, apedrejamento, naufrágio, picada de cobra, de víbora. Mas tudo que ele sofreu, né, lá em Listra, de foi apedrejado, foi dado como morto. E ali que ele diz que ele foi ao terceiro céu, acreditamos que foi ali que ele foi dado como morto. Não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós, a glória que nós vamos ter na eternidade, nos novos céus e nova terra. É isso que ele está falando aqui para nós. O sofrimento nos faz tirar os olhos das coisas terrenas e olhar para as coisas eternas. É isso que o sofrimento aqui faz. Ou seja, valorizar o eterno em detrimento do temporal. O que nos espera é muito melhor, meus irmãos. É isso que Tiago está falando aqui. Mas no mesmo capítulo, no versículo 28, ele vai dizer o seguinte: portanto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O sofrimento coopera para o nosso bem. É difícil entender, muitas vezes,
como perdas coopera para o nosso bem. Nós, filhos de Deus, já depois de regenerado, passamos a fazer parte da família de Deus, e nós entendemos que perdas valiosas cooperam para o nosso bem. Hoje nós não sabemos, mas amanhã nós vamos ter essa consciência. Porque os planos de Deus são insondáveis, meus irmãos. Deus, ele, na sua presciência, na sua onisciência, ele, como Pai, sabe o melhor para cada um de nós. Nós somos filhos de Deus por adoção, depois de regenerados e justificados. E como família de Deus, como Ele é o nosso Pai, Ele quer o melhor para cada filho. Muitas vezes nós não entendemos, mas é para o nosso crescimento. Eu lembro de Abacuque. O povo de Deus estava em desobediência, idolatria, e o povo sai lá do Egito, tinham entrado no Egito 75 pessoas, são Jacó e toda a sua família. Ali passam 400 anos, em torno de 400 anos, e Deus escuta o clamor daquele povo. E Deus levanta um libertador que é Moisés. Aquele povo sai, prende lutas ao longo da estrada, no deserto. Eles murmuram contra Deus, idolatria. E daqueles 605 mil pessoas ali, há cerca de 20 anos, só 2 entram em Canaã, Josué e Caleb. Depois formam o governo de juízes, eles ainda permanecem na idolatria, Deus levanta o libertador, juiz libertador, por 17 juízes. Depois veio o reino unificado, com Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morre, tivemos 20 reis. Nenhum reino do reino de Israel fez altar para Deus. Todos foram reis ímpios. No reino de Judá tivemos a alternância. Reis que serviram a Deus e reis que não serviram a Deus. Mas já numa situação muito crítica, Abacuque, o profeta Abacuque, ele clama a Deus: Senhor, faz alguma coisa. Esse povo está contra ti. E Deus disse: eu vou mandar uma nação ímpia, perversa. E Deus manda os babilônicos, cruéis, sanguinários. E esse povo é escravizado, 70 anos na escravidão, lá na Babilônia. Mas ele vai dizer, né, que o sofrimento nos leva ao louvor verdadeiro, ao Senhor, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. E ele fala aqui uma coisa linda, num louvor, tipo um cântico no final do seu livro: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ou seja, não tem nada. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da coça e me faz andar alternadamente. Você vai ver que ele, mesmo diante de todo esse sofrimento, ele sabe que a coisa mais importante aqui é a salvação. E que sofrimento desse povo, da idolatria, que viviam sendo exortados por vários profetas, Jeremias e tantos outros. Esse povo, ele, nesse sofrimento que eles passaram, tem alguma coisa que leva
há algum benefício, ou seja, os benefícios do sofrimento. Mas quando a gente olha para Eclesiastes, nós vamos também entender um pouco sobre o que Tiago quis dizer. Eclesiastes 7, versículo 2 a 4, ele diz o seguinte: Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele que se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos sensatos na casa da alegria. Então nós vamos entender aqui, meus irmãos, que quando nós vamos numa casa que há luto, é ali que nós fazemos uma grande reflexão na nossa vida. Porque ali nós vamos entender que no funeral vamos ver que nada somos, nós somos pó. A vida é como um sopro. A qualquer momento podemos partir desta vida. E a única coisa que levamos é a nossa alma. Então, são trechos que nós vamos lendo, estudando e vendo o que Tiago ele quer nos falar, ele quer nos dizer. Quando eu vejo, por exemplo, o que aconteceu com Jó, aquele homem que vivia uma vida em comunhão com Deus e de repente aquele homem tem um teste de fidelidade com Deus. Teste de fidelidade com Deus. E ele vai revelar o que vai ser proferido da sua boca. Naquele momento ele fica firme ainda, passando por tanto sofrimento. Ele perdeu sua família, ele perdeu filhos, perdeu bens materiais. Aquele homem ficou doente, mas ele ficou firme. E eu vejo que ele podia dizer: Senhor, eu não merecia nada disso. O Senhor permitiu isso comigo. Quantas pessoas disseram: eu não tenho pecado. Todos nós somos pecadores, meus irmãos. Mas o exemplo de Jó é um exemplo de um teste de fidelidade. Aquele homem foi firme. Porque você vai ver o livro dele no final que Deus restituiu tudo em dobro. Mas o mais importante é que ele vai dizer que eu só te conhecia de nome, agora eu conheço realmente que o meu Redentor vive. Em Hebreus ele vai dizer que nós temos que receber o sofrimento, quando ele vier, como disciplina. Porque muitas vezes as pessoas não aceitam a exortação. E a exortação é para colocar as coisas nos trilhos. Quando nós vamos aqui para o livro de Hebreus, capítulo 12, nós vamos entender, meus irmãos. Estás esquecido da exortação que, como a filho discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há
que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, não filhos. Esse texto é muito rico, por quê? Porque nós temos que entender, meu irmão, a necessidade da exortação. Nós, como pastores, somos exortados muitas vezes nossos esposos. Alguma coisa que nós falamos que ela nos exorta e vice-versa. Nós temos que exortar a igreja, os irmãos. Mas muitas vezes a exortação é motivo para rebelião, rebeldia. Mas é o contrário. Porque nós temos que entender que quais são os benefícios do sofrimento. O texto diz que Deus ama e açoita a todo filho a quem recebe. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Deus é nosso Pai adotivo. Ele quer o melhor para cada um de nós. Cada um de nós. Quando nós somos exortados, quando recebemos a disciplina, é para colocar aquilo que está fora de ordem em ordem. É aquilo que estava fora dos caminhos do Senhor, voltar para os caminhos do Senhor. Mas um dos textos interessantes que nos leva a refletir sobre o que Tiago fala, meus irmãos, está em 2 Coríntios 12:10. Ele vai nos dizer: Paulo, ele tinha um problema, tem um espinho na carne, estava sofrendo, e ele pede ao Senhor que eu afastasse aquilo dele, por 3 vezes. Esse sofrimento ele pede: Senhor, afasta isso de mim. Então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A minha graça te basta, Paulo, porque sem a graça salvadora de Jesus Cristo, ninguém teria a salvação, todos nós teríamos a morte eterna. Então aquele que Paulo está sofrendo é tão pequeno em relação ao gozo. É isso que Jesus está falando para ele. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas aqui, interessante, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. É no meio do sofrimento, é no meio quando nós nos sentimos fracos, é que nós buscamos cada vez mais a Deus. É no meio da fraqueza que nós nos sentimos fortes, porque é onde nós nos pegamos com Jesus Cristo. É no meio do sofrimento, continuar firme no meio do sofrimento. Porque fraco, ficamos cada vez mais dependentes de Deus. Quando nós estamos fracos, nós ficamos cada vez mais dependentes de Deus. Diferentemente quando os fortes se acham prepotentes e arrogantes e não precisam de Deus. Então tem coisas, meus irmãos, que o sofrimento traz benefícios. Eu lembro de José do Egito ali, quando os seus irmãos vendo aquele homem para o Egito, e aquele homem, ele, na casa de Potifar, ele recebe uma coisa muito grande, uma muito grave, né?
ele recebe uma traição, no sentido que uma inverdade é contada contra ele. Esse homem é preso, depois esse homem, ele fica firme nos braços do Senhor, e esse homem sai dali como a segunda pessoa do Egito. E esse homem, aquele sofrimento, que ele passou, deixou esse homem cada vez mais forte. Aquele sofrimento trouxe benefícios para a vida daquele homem. Aquele homem se torna, porque se José não vai para o Egito, se José não passa por aquilo, toda aquela raça dos hebreus teria morrido. Porque aquela fome assolou toda aquela região. E aquele homem, por sabedoria divina, dada por sabedoria divina, teve mantimento para toda aquela população naquela circunvizinhança. Então, o sofrimento, muitas vezes, meus irmãos, ele é um teste de fé. Tiago, ele continua agora no capítulo 1, versículo 3, dizendo: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, o sofrimento é um teste para a nossa fé. E ele vai dizer agora: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros na deficiência. O próprio livro de Hebreus, ele traz a definição de fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Mas eu entendo, meu irmão, que a fé é baseada na confiança que nós temos em Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos nele, mais nós o amamos. E perseveramos em retidão até o final da nossa jornada. É interessante que, com a modernidade que nós estamos tendo hoje, com tudo rápido, fast food, naquela época não existia de Jesus, meio de transporte, naquela época Jesus andava a pé, não tinha carro, não tinha nada. Hoje nós temos tudo ao nosso redor, mas naquela época tinha mais tempo do que hoje. Tinha mais tempo para servir a Jesus do que hoje. Hoje você tem tempo para tudo, muitas vezes. Tempo para o trabalho, tempo para ir para um shopping, tempo para ir para o futebol, para bater papo, mas quando você fala tempo para Deus, as pessoas, se eu não estou com tempo, deixa Deus em outro lugar. Contrariando totalmente aquilo que a palavra de Deus diz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu quero concluir dizendo: use o seu tempo para servir a Cristo. Use o seu tempo, irmão, para viver e obedecer e fazer a vontade de Deus. Porque os eleitos de Deus são aqueles que vão colocar a fé em Jesus Cristo e vão perseverar até o fim. Esses são os eleitos de Deus, que Deus por presciência já sabia. E já colocou o nome no livro da vida. E aqueles que estão com o nome no livro da vida, jamais perderão a salvação. Porque Jesus diz: jamais apagarei teu nome do livro da vida. Então, esses textos que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, eles são muito ricos. Por quê? Porque são trechos que diz que são benefícios
do sofrimento para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada de fé. São benefícios que esse sofrimento traz para a nossa relação com Deus, para a nossa salvação. Então devemos sempre confiar em Deus em qualquer circunstância. Confiar em Deus que o sofrimento, ele nos traz crescimento espiritual, nesse sentido. Então quando o Tiago fala aqui, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passado e por várias provações. Ele está falando de uma coisa muito maior, não é uma coisa terrena, é uma coisa espiritual. É um sofrimento que vai nos levar a uma intimidade com Deus e nos levar a um dia estar na eternidade com o nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando. Eu convido os irmãos para curvar suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus, que possamos cada vez mais, Senhor, ter uma plena comunhão contigo, Pai querido. E o sofrimento que nós passamos aqui neste mundo, nada se compara com aquele que nós vamos desfrutar na eternidade, Pai. E possamos ter alegria, Pai, como o Tiago falou, essa alegria de um dia estar contigo por toda a eternidade, Pai. Então, Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse texto tão rico e tão bom para o nosso crescimento espiritual. Ó Deus, fica conosco, nos abençoa, nos guarda de todo o mal. Oramos em nome de Jesus. Amém.